Gaiozinhas, tudo bem? Gaia de hoje, o papo de Gaia de hoje, responde: não quero abrir mão do café da manhã. O que devo comer? Bom, nesse caso, vamos analisar juntas o porquê você não quer abrir mão do seu café da manhã. Opção número 1, você realmente acorda com fome e você precisa se alimentar. Número 2, você faz alguma atividade física logo cedo e você tem medo de perder rendimento ou até massa muscular. Número 3, você tem alguma patologia diagnosticada, como diabetes tipo 1, que é insulino dependente, ou até um diabetes tipo 2, já avançado, com uso de metimorfinas, e você pode ter uma hipoglicemia se você ficar muito tempo em jejum. Ou, número 4, você acredita que se você não tomar o café da manhã, mesmo quando você não tiver fome, você vai sair de casa, vai passar mal, vai se sentir fraca, sem energia, e você sai para trabalhar, então você toma o seu café da manhã. Se for a opção número 1, se você acorda realmente com fome fisiológica, eu acho que sim, você deve tomar o seu desjejum. E aí, a segunda pergunta é: o que eu devo comer nesse desjejum? Você deveria entregar nesse momento alimentos ricos em proteína, ricos em gorduras boas e ricos em nutrientes, em fitoquímicos. Então, algumas opções: frutas vermelhas, abacate, sementes e oleaginosas que tem muito nutriente, semente de abóbora, semente de gergelim, semente de girassol, castanhas, nozes, uma boa fonte de proteína. Ovo, por exemplo, é um alimento interessante para o café da manhã. Se você tiver mais tempo, por que não um frango desfiado com uma maionese de abacate, por exemplo, uma maionese de castanhas? Ervas, quanto mais ervas, frescas ou desidratadas, ou seja em temperos, ou seja em chás, entregam muito fitoquímico, antioxidantes. O nosso corpo fica um tempo abstêmio de nutrientes, de água durante o sono. No mínimo 12 horas, seria o ideal no mínimo 12 horas. Então é hora de entregar alimentos que entreguem potência. E a potência não vem da densidade calórica, ele vem do poder nutritivo que ele carrega. Então, chás, temperos naturais, tem muito desse tipo de nutrientes, os fitoquímicos, eles desinflamam o corpo. Então você pode escolher de repente uma vitamina de abacate com cacau e farelo de aveia, um mingau de farelo de aveia, usar creatina nesse momento, fazer um mix de chá de alecrim, de gengibre, de cavalinha. E o ideal, o que você tem que ter em mente é que a alimentação ela não pode ser monótona. O que é uma alimentação monótona? Então, porque a Bianca me disse que eu posso comer vitamina de abacate, por exemplo, de manhã, se eu não tiver muito tempo, eu vou todos os dias da minha vida tomar uma vitamina de abacate. Isso é uma dieta monótona, porque você não precisa só do abacate, embora ele seja um excelente alimento. Você precisa de diversos alimentos. Quanto mais colorida, quanto mais diversificada, quanto mais texturas, aromas, sabores, cores tiver a sua alimentação, mais nutriente você vai ter circulando na sua corrente sanguínea, fazendo com que o seu corpo tenha saúde e vitalidade. O que você deve evitar? Alimentos que têm muito açúcar, sejam eles de origem industrial, como os pães, as bolachas, os biscoitos, como os naturais. Uma fruta muito doce, por exemplo, ou quando você escolhe comer uma fruta
com muita frutose nesse momento, pura, sem que você use, de repente, uma granola natural. E eu não tô falando de maneira nenhuma, gente, isso, aliás, nem deve entrar na casa de vocês aquela granola industrializada, que é enriquecida com mel, com açúcar, com melado, sei lá o que. Faça a sua própria granola. Use castanhas, use sementes, use aveia. Faça aí um mix e guarde na sua casa. Aí você pode usar, de repente, uma fruta. Mas o ideal é que você não use essa fruta muito doce no desjejum. A nossa insulina, ela está muito controlada, a nossa glicemia está muito baixa nesse momento, pelo período de pausa alimentar. Então, quando você coloca um alimento muito rico em açúcar, o seu pâncreas precisa trabalhar abruptamente para produzir insulina. E isso não é interessante. Isso é uma agressão para o nosso corpo. Então, é por isso que eu indico gorduras boas, azeite, abacate, oleaginosas, baixo em carboidrato, então frutas vermelhas, tem muitos nutrientes, não são frutas adocicadas, são frutas mais azedinhas. Você pode, de repente, fazer um suco com um vegetal, uma folha verde, de preferência amarga, que não precisa ser a couve necessariamente, pode ser a rúcula, a escarola, diversas folhas verdes amargas que você pode mesclar com a couve, para que não tenha uma má absorção do iodo no seu corpo, que a couve pode ocasionar isso, principalmente crua. Então você pode pôr um vegetal, uma folha, uma fruta mais azedinha, temperos, gengibre, canela, fazer um sucozinho, comer com uma proteína. É sempre importante dar proteína. Agora, se o seu caso não for o da fome fisiológica, for porque você tem diagnosticado um diabetes tipo 1 insulinodependente ou um diabetes tipo 2 já avançado e você tem medo de ter uma hipoglicemia, uma queda abrupta do açúcar e desmaiar, por exemplo. Nesse caso, o jejum ou o prolongamento da primeira refeição não é realmente adequado. Isso pode ser feito. O jejum ele é uma ferramenta, inclusive, de reversão do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 não, é uma condição que é permanente, né? Mas o diabetes tipo 2 pode realmente haver uma reversão do quadro, mas precisa de um acompanhamento de perto, bem de perto. Então, eu não vou aconselhar aqui que um diabético faça jejum sem acompanhamento, porque seria sim uma irresponsabilidade, porque é uma contraindicação. Agora, se você tem as duas outras condições, você não acorda com fome, mas você acha que se você não tomar um café da manhã, você vai se sentir fraca, o seu rendimento no trabalho vai cair, você vai passar mal, e piriri pororó, ou se você faz uma atividade física logo de manhã, que é muito comum e é muito indicado, inclusive, esse horário da manhã, ter uma atividade física, transpirar, movimentar o corpo, aproveitar o pico de cortisol, né, melhorar a saúde mitocondrial. E você acha que a ausência da alimentação vai atrapalhar, aí é um mito que você precisa se trabalhar. Você precisa observar, você precisa testar, porque isso não é real, né? Você não vai se sentir fraca, debilitada, com rendimento mental diminuído ou rendimento físico diminuído e muito menos perder massa muscular. Isso não existe. O que acontece no período de jejum prolongado, ou de jejum longo, ou de adiamento do café da manhã para um próximo momento, para um pouquinho mais tarde, é que você vai ter um aumento de energia, um aumento de acuidade mental, o seu pensamento fica mais rápido, você fica mais perspicaz, você tem até um aumento de força física, né? O corpo protege a massa muscular, ele não é imbecil para entregar o que é mais rico para ele, que é a massa muscular, porque massa muscular não é somente estética, é também, lógico, mas ele é depósito de sistema imunológico, é reserva óssea,
mitocondrial, e tem um monte de processo fisiológico que depende da sua massa muscular. A sua massa muscular, ela preserva a sua saúde. Então, o corpo ele não vai entregar de bandeja porque você ficou algumas horas a mais sem comer. E a maioria das pessoas entrega alimento industrializado, substância alimentícia por corpo de manhã. Alimentos rápidos, pães, torradas, leite com café. Não entrega o que eu comentei com vocês no começo da live, alimentos de verdade. Então, não, você não vai perder massa muscular, você não vai ter rendimento na sua atividade, perda de rendimento na atividade física, e nem vai se sentir fraca, deprimida, com pensamento lento. É ao contrário que acontece, né? A cetose, o glucagon, ele preserva essas massas importantes no nosso corpo. E o cérebro fica mais afiado. Isso é até uma defesa que o corpo conhece. Agora você precisa entender que a nossa mente está totalmente condicionada a tomar café da manhã. Primeiro, porque o nosso cérebro primitivo, nossa mente reptiliana, aquela que nós evoluímos com ela, e lembra que eu conversei com vocês que a mente não conhece o futuro, ela só conhece o passado e ela traz isso para te proteger, como se fosse uma bússola para o futuro. Então, ela traz na memória evolutiva o quê? Escassez alimentar. Lá nas épocas primórdias, quando nós surgimos aqui nesse planetinha, nós não tínhamos essa variedade e essa disposição de alimentos que nós tínhamos hoje, que nós temos hoje. Nós tínhamos que caçar o próprio alimento, ficávamos dias sem comer, sem ter alimento. Daí a nossa adaptabilidade ao jejum, uma coisa natural na vida do ser humano. Mas o nosso cérebro, a nossa mente, entende isso como escassez e como morte. Então, automaticamente, ele manda uma mensagem de que você precisa comer. E mais, ele manda uma mensagem de que você precisa comer um alimento calórico, que vai dar substância para que você fique dias, semanas sem se alimentar. E é por isso que, geralmente, quando você vai na sua cozinha, você sempre procura um alimento açucarado, gorduroso, quando não gorduroso e açucarado, que é o que a indústria entrega hoje em dia, que é mais saboroso. Você não busca um alimento, um pote de morangos ou de mirtilos, ou brócolis, ou uma selga refogada. Então, a gente já traz isso. E a gente, com a inteligência racional que a gente tem, com o estudo que a gente tem hoje, a gente sabe que a gente não vai morrer de fome. Se você estiver louco de fome fisiológica, você pode ir na sua cozinha e se alimentar. Então, não. Outra coisa, café da manhã, na dieta ocidental, traz que é a refeição mais importante do dia, não é? Quantas vezes você ouviu, o café da manhã é a refeição mais importante do dia, eu preciso me alimentar como uma rainha, almoçar como uma princesa, jantar como uma mendiga, e isso está totalmente errado, baseado na ciência. A sua principal refeição, a que você deveria comer como uma rainha, seria o almoço, porque é ali que a gente tem o maior fogo digestivo, o maior poder de digestão, das 10h30 da manhã às 2 da tarde. Então não seria, no primeiro horário da manhã, uma grande refeição. Mas isso é uma coisa que está tão enraizada na mente, no condicionamento social, que as pessoas acham que adiar o café da manhã ou pular o café da manhã simplesmente porque o seu corpo não está precisando de nutrientes ou de energia naquele momento, a pessoa vai ter uma série de problemas. Vai ficar fraca, não vai render, vai perder massa muscular. Isso é um absurdo. Quem inventou isso, do café da manhã ter que ser muito reforçado, foi a empresa Kellogg's. Vocês conhecem? Aquela que produz cereal, aquela empresa que produz aquele cereal que não tem nada de nutritivo, que é cheio de açúcar e praticamente zero nutrientes, calorias vazias. Ela fez um marketing muito forte para vender os produtos dela. E as pessoas até hoje acreditam que café da manhã é comer cereal. Então, desconstruam essa ideia de café da manhã, almoço, jantar, ceia, lanche da tarde. Tudo é refeição.
E você deveria, como nós já conversamos, se você for uma pessoa saudável, 2 refeições são absolutamente suficientes para manter todas as suas funções fisiológicas, mentais, manter o seu trato gastrointestinal livre de toxinas, melhorar o seu microbioma, melhorar a sua saúde cerebral. Se você está doente, 1 refeição. Então, olha como a gente come demais. Baseado nesses paradigmas, nesses condicionamentos mentais. Não posso pular o café da manhã. Então, se você não está grávida, não tem diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2 avançado com uso de medicação, e você não está com fome, você não precisa realmente, aí você precisa trabalhar. E aí a minha sugestão é que você pegue um dia que você está quietinha na sua casa, que você não vai sair para trabalhar, que você não vai fazer uma atividade física forte, e se teste. Sinta o seu corpinho. Eu não estou com fome. Ok, eu vou adiar por meia hora o meu desjejum. Ainda não estou com fome, passada meia hora. Vou adiar mais meia horinha. Você vai perceber que você não vai morrer, que você não vai ficar fraca, que você não vai desmaiar, que o seu cérebro não vai dar um curto-circuito. Muito pelo contrário, você vai sentir uma perspicácia, uma rapidez mental maior, seu corpo fica mais dinâmico, ele fica mais ativo, mais rápido, mais forte, você tem mais energia. A nossa mitocôndria só faz biogênese. O que é biogênese? Ela só se multiplica e se renova em 2 circunstâncias: no período de jejum e no período de sono. Quando você está comendo, você está constantemente alimentado, você não tem replicação mitocondrial. E é a mitocôndria que produz energia. Então, pasme, mas durante o período de jejum é quando você tem mais força, mais energia, mais perspicácia mental, você trabalha melhor, você lê mais rápido, você está mais focado e com mais atenção. Porque isso é um mecanismo natural do corpo. E eu não estou aqui falando para que você force o seu corpo em um jejum. O jejum precisa ser paulativo, ele precisa ser gradual, e aí depende do ponto de partida que você está hoje para que você comece. Então, comece escutando o seu corpo no período da manhã. E o melhor jejum nem é o de manhã, é o noturno. É parar de comer cada vez mais cedo. Então, respondendo a sua pergunta, se você tiver fome fisiológica, entregue alimentos ricos em nutrientes, naturais, com gorduras boas, com boas proteínas, com bons fitoquímicos. Não dê carboidratos densos nesse momento. Deixe os carboidratos para o horário do almoço, onde a sua glicose e a sua insulina estão mais estabilizados e onde você tem mais fogo digestivo. Se não está com fome, teste-se um pouquinho por dia, que você mesmo vai perceber que esse mito do que eu preciso comer necessariamente de manhã não faz sentido para o seu corpo físico, para o seu corpo mental, para o seu corpo energético e às vezes até para o seu corpo espiritual, dependendo do que você entrega para ele. Agora, se você está grávida ou se você tem uma patologia diagnosticada, aí você precisa de acompanhamento. Ok, deusas? Esse foi o Papo de Gaia de hoje. Amanhã é descanso, é dia de planejar a semana, olhar os pontos que você precisa melhorar, fazer, movimentar no seu dia, na sua semana, no seu mês e aproveitar. Então, segunda-feira, voltaremos com mais um Papo de Gaia e as lives semanais. Aproveitem o fim de semana, descansem e até mais. Beijo!